Uma das ferramentas que existe para o PHP que permite fazer muitas coisas com o PHP é o Xdebug. E muitas pessoas não conhecem, não sabem como utilizar. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o que é o Xdebug e principalmente como utilizar um dos seus recursos, que é um dos que as pessoas mais gostam de utilizar, mais procuram utilizar nele, que é o Step Debug. Olá, seja bem-vindo ao Codeiza, meu nome é Felipe Renan Vieira e vamos começar a falar nesse vídeo sobre o Xdebug. Eu vou mudar de tela aqui. Aqui eu tenho uma pesquisa, eu comecei a usar, nós desbloqueamos a aba comunidade do YouTube, então vou começar a lançar algumas outras postagens aqui, como a de 1000 inscritos que a gente alcançou há um tempo atrás. E teve uma que eu lancei, eu deixei por um período maior, porque eu sei que no início não vão ter muitas pessoas que vão ver essas postagens, que foi sobre o Xdebug para PHP. Onde eu lancei 5 perguntas sobre você utiliza tudo do Xdebug, se você utiliza apenas para coisas mais simples, se você não utiliza, mas gostaria de utilizar, se não utiliza e não tem interesse, ou se você nem sabe o que é o Xdebug. Nesse caso aqui, a maior parte das pessoas disseram que não sabiam o que é o Xdebug. Podem ser pessoas que não eram da área de programação, que estão começando com PHP talvez, mas em relação aos outros itens, você pode ver que existem pessoas que não utilizam, mas têm interesse em utilizar. E poucas pessoas são as que já utilizam para algumas coisas mais simples e principalmente que utilizam todo ele em seu potencial, com todos os recursos que ele tem a oferecer. Bom, então pensando nisso, vamos começar aqui com o nosso vídeo, vendo sobre o que é o Xdebug. Nós temos aqui o site xdebug.org, o link inclusive vai estar na descrição do vídeo, e o Xdebug, como a gente diz aqui, é uma extensão para PHP que provê um conjunto de features para melhorar o desenvolvimento e a experiência com o PHP. Então, basicamente, ele tem várias ferramentas dentro dele que vão te ajudar a desenvolver melhor, desenvolver mais simples, ser mais produtivo, dependendo de como você for utilizar ele. Ele existe em 5 recursos: o Step Debugging, o Improvements to PHP Error Reporting, Tracing, Profiling e Code Coverage Analysis. São os 5 recursos principais aqui do Xdebug. Embora muitas pessoas pensem que o Xdebug eles funcionem apenas para Step Debugging. Felipe, o que é o Step Debugging? Eu vou fazer uma demonstração rápida com JavaScript que dá pra gente fazer aqui, onde eu vou, por exemplo, escrever um código function teste, uma função que eu vou executar aqui. Vamos aproximar aqui. E aqui no JavaScript eu vou criar uma função onde eu vou dar um console.log e um console.log2. E vou colocar aqui debugger, por exemplo. Quando eu executar esse código aqui, vocês podem ver que ele está com a minha função que eu escrevi aqui e ele parou nessa execução. Se eu for aqui no console, eu não tenho nada exibido na minha tela. Porém, se eu vier aqui e pedir para ele executar o próximo código, ele foi para a linha 4 do meu código. E eu posso ver que ele exibiu 1, mas não exibiu o 2. Se eu for para a próxima linha, ele vai para a próxima parte da minha função. E aqui eu posso ver que ele exibiu o 2. E daí, se eu for para a próxima, ele encerra o código e não tem mais o que executar. Então, vamos fechar aqui. Basicamente, a gente pode dizer que o Step Debugger, você pode pausar a sua execução em determinado ponto do seu código e ir executando ele passo a passo conforme você vai escrevendo o seu código aqui. No navegador, a gente já tem isso nativo para a gente trabalhar com JavaScript, só de você digitar a palavra debugger, por exemplo, ou adicionando no seu código lá um breakpoint, que a gente vai ver melhor sobre isso. Mas aqui foi só um exemplo, vocês entenderam que é Step Debug é uma maneira de você ir executando o seu código, depurando o seu código linha a linha ali, acompanhando tudo o que está acontecendo dentro dele. Se você tem uma interação com um for ali, com vários loops, por exemplo, e você quer entender aonde está dando erro em algum ponto, ou como que ele está executando uma coisa naquela parte do código, ao invés de você colocar um echo, um dd ou um vardump no meio do seu código, ou executar ele por completo, esperar ele morrer ali, mudar de novo, executar por completo, esperar ele morrer ali, você pode usar um Step Debugger para ir passo a passo em cada linha do seu código ali, para poder executar ele, para poder ir analisando o que está acontecendo dentro do seu código. E o Step Debugging é um dos recursos, vou até aproximar aqui, é um dos recursos que vem dentro do Xdebug que permite fazer isso. Só que o Xdebug ele não é só o Step Debugging, ele não funciona só para você executar o código linha a linha e ir analisando o seu código. Ele tem várias outras coisas, ele tem o Improvements to PHP Error Reporting,
que permite melhorar o jeito que o VARDUMP exibe os dados, caso você queira exibir os dados ali para ver o que está acontecendo, o que tem dentro de uma variável, um objeto, um array, alguma outra coisa, tendo ali alguns stack traces para notices, warnings, errors, até mesmo para melhorar exceptions, ou seja, a saída que ele tem do resultado no terminal ali, ela é basicamente melhorada para quem vai ler, então é um recurso que ele tem também. Nós temos também o tracing, que permite você analisar como que o seu código está funcionando, principalmente ali em relação à chamada das funções, em relação aos argumentos que ele tem. Se a gente acessar aqui, por exemplo, a gente pode ver uma das maneiras como ele está funcionando aqui, que você pode analisar cada uma das funções chamadas, inclusive os valores sendo passados para ela. Então isso é bom se você quiser analisar um código, entender como que aquele código está funcionando. Nós temos também o profiling, que junto com algumas outras ferramentas que permite você visualizar de uma forma gráfica, o que seria nesse caso, analisar a performance da sua aplicação em PHP. Então se a gente acessar o profiling aqui, a gente tem algumas ferramentas como, vamos pegar aqui o Keycache Grinding. Se a gente acessar aqui em imagens, para a gente pegar um exemplo, é basicamente uma ferramenta que permite analisar como, de forma gráfica, como que está sendo executado o seu código PHP. Isso é excelente se você quiser encontrar algum gargalo na sua aplicação, se quiser analisar performance, se vê que uma função está ocupando muito tempo para ser processada. Então, analisar a performance da aplicação com isso aqui acaba sendo muito bom. E nós temos aqui por final o Code Coverage Analysis, que pode integrar ali, por exemplo, com o PHP em Unity. Não existe só essa ferramenta de coverage, existem outras para PHP também, mas basicamente, como o nome diz, ele faz a análise da cobertura de código. O que seria isso? Quando você realiza testes, por quais partes do seu código aquele teste ele tá rodando, ele está testando. Então toda vez que você ouvir falar sobre cobertura de código, esses testes cobrem 100% do código, cobrem 58% do código e coisas do tipo, é uma ferramenta como Code Coverage Analysis, que vem dentro do Xdebug, por exemplo, que consegue analisar como que os seus códigos, como que seus testes eles estão sendo rodados. Então o Xdebug ele tem todas essas opções que você pode utilizar. Nesse vídeo aqui em específico, a gente vai mostrar como que a gente pode, primeiro, configurar o Xdebug para funcionar, e depois como que a gente pode integrar com o VS Code para a gente fazer o Step Debugging, que é uma das features que as pessoas mais usam, que eu mais uso até inclusive no Xdebug, para poder trabalhar com ele no Visual Studio Code. Depois você pode adaptar para trabalhar com PHP Storm e outras IDEs ou editores que aceitem o Xdebug, que consigam conectar com ele, mas o nosso foco aqui vai ser trabalhar em cima do Visual Studio Code. E entendido o que é o Xdebug, agora vamos falar sobre a versão. Atualmente o Xdebug está na versão 3.0, mais precisamente na versão 3.0.3, e se eu acessar aqui no xdebug.org/docs/compat de compatibilidade, nós temos aqui as compatibilidades com a versão em PHP. Se nós quisermos trabalhar com o Xdebug 3, nós precisamos ter do PHP 7.2 para cima. E vale notar uma coisa, se você estiver com o PHP 8 que foi lançado no final do ano de 2020, você só pode trabalhar com o Xdebug 3 ou superior. O Xdebug 2 não vai funcionar no PHP 8 para cima. Se você for do PHP 7 para baixo, você pode usar algumas versões do Xdebug 2 e assim por diante. Embora seja recomendado que você já pegue aí a versão do Xdebug 3, porque o Xdebug 2.9 já está aí só em correções de segurança e tudo mais. As novas features foram tudo para o Xdebug 3. E também é importante colocar que o Xdebug 3 ele já veio com várias coisas ali, várias melhorias que até ajudaram a tornar a configuração dele muito mais simples de ser feita. E o link para esse site aqui, com as versões e compatibilidades, também vai estar aí na descrição do vídeo, caso você queira ver. E agora vamos começar a fazer a nossa configuração do Xdebug. Eu estou aqui com uma distribuição Linux com Ubuntu 20.04 e aqui onde eu vou instalar o PHP e tudo mais que a gente precisa. Então eu estou com uma máquina virtual aqui, ela está completamente zerada, não tem nada dentro dela. E eu vou fazer tudo aqui pelo terminal, porque se você tiver um terminal, você já consegue configurar o Xdebug e consegue fazer ele funcionar tranquilo. Então vamos começar aqui. Primeiramente eu tenho que mostrar como que funciona no Windows. Eu não tenho as coisas instaladas no Windows aqui, mas normalmente se você estiver no Windows você tem um champ. No champ ele já vem com o Xdebug junto. Então o que você vai ter que fazer? Deixa eu ver se eu tenho o PHP instalado. Eu não tenho, mas no Windows você vai ter um diretório lá, provavelmente vai ser o c:/champ
Apache 2, PHP, alguma coisa do tipo, que nesse diretório você vai encontrar em algum lugar um arquivo chamado php.ini. Às vezes vai estar phpdevelopment.ini, phpproduction.ini, qualquer coisa. Se ele estiver com algum desses nomes, você pega o development, por exemplo, e cria uma cópia e renomeia para php.ini. Esse arquivo do php.ini, ele contém todas as configurações que você pode fazer ali no PHP. E uma dessas configurações vai ser habilitar a extensão do Xdebug. Então, dentro desse arquivo php.ini, no XAMPP, no Windows, você vai encontrar uma linha chamada extension igual a Xdebug, alguma coisa parecida com isso, e ela vai estar com um ponto e vírgula na frente. Achando uma linha similar a essa ou parecida com essa, vai ter várias outras extensions próximas ali, você vai retirar o ponto e vírgula desse arquivo php.ini e vai salvar. E basicamente assim você vai estar habilitando o Xdebug para funcionar no Windows. Então, no Windows é assim, instalou o XAMPP, você vai entrar nesse arquivo php.ini e vai fazer essa configuração, o Xdebug vai estar configurado. Agora, no Linux, eu vou mostrar como que faz o passo a passo. Vamos supor que eu entrei no Linux aqui e eu preciso instalar o PHP. Eu vou instalar, como é o Ubuntu, eu vou instalar baseado, deixa eu ver aqui, baseado aqui no repositório do Ondrej. Se eu entrar aqui no site, esse link também está na descrição da instalação do Xdebug, eu tenho aqui várias distribuições Linux, e no Ubuntu, como vocês podem ver, eu tenho aqui Ondrej Suris PPA. Não sei se o nome lê assim, porque é de outro país, mas tem aqui Ondrej Suris PPA. E esse daqui é um cara que ele criou um repositório, não sei se é um cara, um grupo de pessoas, mas que é um repositório para você distribuir o PHP por distribuições Ubuntu baseadas no Ubuntu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar nesse link aqui do Launchpad, que também vai estar na descrição do vídeo, caso você esteja usando o Ubuntu e queira saber mais sobre isso. E aqui nesse link eu vou adicionar o repositório do Ondrej por PPA. Então eu vou pegar aqui, vou acessar o meu terminal e adicionar o meu repositório. Depois eu vou dar o update também. E assim que ele adicionar o repositório aqui, eu faço essa atualização, apt-get update. Ok, enquanto ele está carregando ali, feito isso, eu já tenho qualquer pacote que eu queira instalar do PHP aqui, pronto. Então eu já vou começar com o PHP 8 já que a gente tem a versão do PHP 8. E eu vou instalar aqui, sudo apt-get install PHP 8. Deixa eu ver se é PHP 8 ou 8.0. PHP 8.0. Beleza, PHP 8.0. Perfeito, PHP 8 terminou de ser instalado aqui, agora vamos acessar lá o nosso site do Xdebug e a gente pode ver que para instalar o Xdebug, a gente precisa desse comando, só que a gente vai substituir de 7.4 para a versão 8, então vamos digitar aqui sudo apt-get install PHP 8.0 Xdebug. E qualquer outra extensão que você vai instalar do PHP no Linux, no Ubuntu, pelo repositório aqui, você vai dessa maneira. Você digita PHP 8.0 menos Xdebug, menos SQLite, menos PDO, menos o que você quiser e que você precisar aí. Beleza, e agora ele instala o Xdebug. Ok, PHP instalado, Xdebug instalado, vamos digitar aqui um PHP-V, por exemplo. A gente está com a versão 8.0.3 do PHP e PHP-M. A gente pode ver aqui embaixo, ó, Xdebug, tá aqui. E todas as outras extensões que estão ativadas estão aqui também, né? Então, o que a gente pode fazer agora? Vamos acessar o diretório para a gente fazer as configurações do Xdebug, para a gente entender. Eu vou explicar como que funciona, o que serve, porque se você quiser ver as outras features que o Xdebug tem, você vai saber como configurar. Então, o PHP, tudo que é relacionado ao PHP no Ubuntu em específico nesse caso, fica localizado nesse diretório. Então vamos para cd /etc, aumentar um pouco aqui, /php, você digita a versão que você quer, no meu caso é a 8.0, não, só isso mesmo, cd etc /php versão que você quer, que você instalou. E aqui dentro nós temos esses três diretórios, que são os Apache 2 CLI mods available. E o que a gente faz com esses diretórios? Basicamente, o CLI tem as configurações para executar o PHP por linha de comando. O Apache 2 tem as configurações do PHP caso você queira executar o PHP através de um servidor web Apache. Então, se você instalou um servidor web Apache e quer
que o PHP, as configurações do PHP sejam diferentes para ele, é dentro do diretório Apache 2. E o Mods Available tem algumas configurações de algumas extensões que são reutilizáveis tanto no CLI quanto no Apache 2. Então, por exemplo, se eu acessar aqui o Mods Available, você pode ver que eu tenho vários arquivos, inclusive o xdebug.ini, que é onde ficam as configurações do Xdebug. E se eu acessar aqui, por exemplo, o diretório CLI, eu tenho um diretório chamado conf.d e o meu arquivo php.ini. E eu posso ver que se eu acessar aqui o diretório conf.d, eu tenho esses mesmos arquivos, ó, xdebug.ini, xdebug.ini, tokenizer.ini, tokenizer.ini, porque esses arquivos aqui, eles são links para esses arquivos. Então tudo que eu alterar no mods available aqui, ele vai alterar lá no CLI conf.d ou no Apache 2.conf.d. Por isso que o mods available é um diretório com configurações que são reaproveitadas tanto no CLI quanto no Apache 2. Então, vamos acessar primeiro o CLI, já que a gente vai acessar, mexer com o PHP por linha de comando. Nós temos aqui o nosso arquivo php.ini. Eu vou acessar o arquivo php.ini com o editor do VI. E vocês podem ver que se eu procurar aqui, eu vou pegar aqui o que eu estava mostrando para vocês no Windows. Aqui está. Nós temos aqui algumas extensões, como PDO-MySQL, PDO-CI. Se você tiver no Windows com o Champ, que nem eu tinha falado, você teria essa extensão aqui, Xdebug. Você encontraria isso. E no Windows seria só tirar o ponto e vírgula. Só que aqui no Linux não é assim que funciona. Por quê? Porque no Linux a gente já instalou o Xdebug e ele já está ativado. Isso daqui a gente usa mais no Windows, então não precisa mexer nisso daqui. No Windows você tira o ponto e vírgula do extenso igual a Xdebug. No Linux você dá um apt-get install, que nem a gente fez aqui. E aqui a gente poderia ir lá no final do nosso PHP-ini e, se a gente for lá no final de tudo, e escrever as configurações que a gente quer para o Xdebug. Só que a gente não precisa fazer isso diretamente no nosso php.ini. A gente pode vir aqui no mods available, porque o nosso php.ini ele existe dentro de CLI e ele existe dentro de Apache 2 também. Você pode ver que são dois php.ini, um para quando você executar por linha de comando e outro para Apache. Então a gente pode ir no mods available aqui, e a gente vai ver o xdebug.ini, e nós vamos entrar como sudo, porque é um diretório privado aqui para apenas superusuários poderem acessar, e eu vou entrar com VI no xdebug.ini, e aqui a gente faz as configurações do Xdebug. Ele tem essa primeira linha, se não tiver você pode adicionar ela, basicamente está dizendo que vai ser configurado o Xdebug, e lembrando, se você tiver no Windows, as mesmas configurações que eu estou fazendo aqui, você pode ir lá no Windows, ir lá no final do arquivo php.ini no champ, e pode colocar lá também. É que aqui eu estou no Linux, então eu estou fazendo separado aqui nesse arquivo. E aqui a gente pode colocar as configurações do Xdebug. E agora eu vou acessar aqui 4 links que são relacionados a 4 configurações que eu quero mostrar. Na documentação do Xdebug, o link também vai estar na descrição do vídeo, a gente tem várias configurações. Do mesmo jeito que a gente colocou aqui no nosso terminal Zend Extension é igual a xdebug.so, a gente pode colocar alguma coisa igual a isso, e isso vai ser a configuração que a gente tem do Xdebug. Então a gente tem o Xdebug Mode, que vai dizer o modo que a gente quer utilizar o Xdebug. Então você tem, por exemplo, na verdade, a gente tem o Development Ages também, que é um Development Ages, Garbage Profile Tracing. Tinha mais um recurso que eu esqueci de falar do Xdebug, que seria o GC Stats, é um outro recurso que o Xdebug tem que eu esqueci de falar, então são 6 recursos que ele tem aqui. Então você pode ativar o Development Ages, Coverage para o PHP Unit, e o que a gente quer é o Debug, que é o Step Debugging. Então se você quer ativar o Debug, você pode vir aqui e colocar Xdebug Mode igual a Debug. Então vamos lá, xdebug.mode igual a Debug. E a primeira configuração, pronto, o Step Debugging já está ativado com o Xdebug. A gente também pode vir aqui e ver outras configurações. A gente tem essa daqui, que é importante, Start with Request, que a gente tem 3 opções, Yes, No ou Trigger. Ou seja, toda vez que a gente acessar o nosso código, a gente quer que o Xdebug ele inicie os processos que ele tem que iniciar? Sim, porque a gente quer que o Step Debugging funcione quando a gente acessar ele. Então vamos colocar aqui, Start with Request, Yes. Então toda vez que a gente acessar,
fizer a nossa aplicação CLI rodar ou acessar o nosso site, ele vai iniciar o Xdebug e com o debug ativado. É bom lembrar também um outro item aqui. Se você quiser ativar tanto o debug quanto o coverage para o PHP Unit, por exemplo, você pode vir aqui, colocar uma vírgula e escrever coverage. E daí você vai ativar os dois vão passar a funcionar. E se você não quiser ativar nenhum, como a gente pode ver aqui na documentação, é só você escrever off e ele não vai funcionar em nada, nenhuma função do Xdebug vai funcionar. Mas a gente quer só o step debug, então vamos deixar só isso daqui. E você também tem outras, você pode definir a porta do Xdebug, por padrão é 9003, vamos deixar essa daqui mesmo. Você pode definir o host, que seria o localhost, no caso qual host que vai estar funcionando o Xdebug aqui para ser acessado. E tem todas as outras configurações, existe uma documentação inteira com todas as configurações aqui que você pode fazer no Xdebug. Certo, então o que a gente precisa fazer é isso. Colocou isso daqui. No Xdebug 3 já está funcionando. No Xdebug 2 você precisava colocar uma série de configurações lá, um monte de coisa para ele funcionar. Xdebug 3 é só você colocar o mode Start with Request e ele já vai estar pronto para funcionar. Só que aí tem um problema. Imagina que você tem um projeto com PHP e você quer usar o debug. Daí você vem aqui e altera. Daí você vai mexer em outro projeto, só que você não quer usar o step debugging, você quer usar o coverage. Daí você tem que vir aqui, alterar aqui, colocar coverage e vai executar o seu código. Agora tem outro projeto, você vem aqui e muda para debug de novo. Agora um outro projeto você não quer usar, algum projeto que dá conflito às vezes com o Xdebug, você quer colocar um off. E vir aqui e ficar mudando isso o tempo todo não é muito prático. Então a gente não vai setar o Xdebug Mode por aqui, a gente vai setar o Xdebug Mode por outro lugar. Então a gente precisa colocar aqui no nosso arquivo apenas essa opção, essa configuração aqui, e vamos sair. .wk ele salva o nosso arquivo. O Xdebug já está configurado. Para a gente testar ele, a gente vai agora, vamos acessar aqui o nosso diretório, vamos criar aqui mkdir projects, vamos acessar projects e vamos criar aqui o nosso arquivo, vamos criar um info.php, vamos usar o VI mesmo, daqui a pouco eu abro o Visual Studio Code. E eu vou colocar aqui, por exemplo, um php info, certo? E vou iniciar um servidor PHP, -s localhost 2.8085. Vamos acessar esse local aqui, 8085. Legal, localhost 8085 /info.php. E a gente tem aqui o info.php. Se a gente procurar por Xdebug, a gente vai ver aqui que por padrão ele vem com... A gente tem aqui no PHP Info que ele está na versão 3.3, se ele está aqui ele está funcionando. E ele está aqui ativado no Development Aids apenas. O Step Debugger ele não está ativado, porque a gente não colocou aquela configuração no arquivo xdebug.ini. Então ele só está do jeito padrão, o padrão dele é o Development Aids. Então o que a gente vai fazer? Como a gente não vai alterar lá pelo xdebug.ini, a gente pode utilizar esse recurso aqui, que inclusive está aqui no Xdebug Mode na documentação, que é o Xdebug Mode como variável de ambiente. Então a gente pode vir aqui, antes de executar nossa aplicação, e digitar Xdebug Mode é igual debug. Perfeito. Se a gente digitar isso daqui antes de iniciar a nossa aplicação, ele vai alterar o valor da variável Xdebug Mode e o Xdebug vai reconhecer isso. Se a gente vier aqui agora na nossa aplicação, no nosso info.php e pressionar F5, a gente tem o Step Debugger ativado e os outros estão desativados. Ah, eu quero ativar o Coverage para utilizar ele em conjunto com o PHP Unit, por exemplo. Então eu venho aqui e antes de iniciar a minha aplicação eu coloco tanto o Debug quanto o Coverage. E daí, se eu der um F5, eu tenho o Step Debugger ativado e o Coverage ativado. E se eu não quero nada funcionando, eu venho aqui e coloco aqui Xdebug Mode Off para desligar todas as funcionalidades do Xdebug. E pronto, está tudo desativado. Simples assim. Perfeito, então se a gente vier aqui, Xdebug Debug,
a gente já sabe que o nosso Step Debugger está funcionando. Então é basicamente isso, você dá um apt-get install no Xdebug, configura ele lá no xdebug.ini com o que você precisar, o start with request vai ser igual a yes e qualquer outra configuração adicional você pode colocar, e depois na hora que iniciar a sua aplicação, você sempre coloca xdebug_mode igual à funcionalidade do Xdebug que você quer e vai estar funcionando perfeitamente. Você também pode no Linux dar um export xdebug mode, por exemplo, e ele vai criar uma variável de ambiente para o Linux também. Daí ele vai ficar salvo nessa variável até que você reinicie, não sei, o terminal ou alguma outra coisa assim. Eu não me lembro exatamente como que funcionaria nesse caso. E se você já está gostando desse vídeo, eu já convido você a curtir, a se inscrever no canal e ativar o sininho para as novas notificações. Assim, sempre que a gente lançar conteúdo novo, você vai receber aí no seu YouTube. Agora vamos fazer o que a gente veio fazer aqui. A gente já entendeu como que coloca o Xdebug para funcionar, já está funcionando. Agora a gente precisa integrar ele ao VS Code. Então eu vou abrir o VS Code aqui nesse diretório. Nesse caso ele está fazendo o download do servidor, porque eu utilizo uma máquina virtual e integro ela com o Windows. Então eu tenho aqui o VS Code, vou aumentar um pouco. Nós temos aqui o nosso info.php e vamos criar a nossa aplicação, index.php. Eu posso vir aqui e colocar A igual a 10, B é igual a 20, C é igual a A mais B, e daí eu dou um eco em C. Perfeito. E daí eu tenho que instalar o que eu preciso no VS Code aqui. Esse VS Code meu aqui ele está quase zerado, não está completamente zerado, porque a máquina virtual é nova, mas tem várias coisas aqui que ele não está instalado. E uma dessas coisas aqui que a gente vai precisar para fazer o debugger funcionar é o PHP Debug. Então nós temos aqui, ó, PHP Debug do Felix Becker. Esse um mesmo? Esse um mesmo. Daí você vai instalar ele e pronto. Já tem tudo pronto para você começar a trabalhar com debugger no PHP. O que a gente faz aqui agora? A gente precisa configurar ele. No VS Code tem essa opção no canto esquerdo, que é o símbolo do debugger. Você pode configurar. Como você pode ver, não tem nada configurado aqui. Essa tela quer dizer que não tem nada. E ele diz que para você customizar o seu debugger, você precisa criar um launch.json file. Então vamos criar um launch.json file. Para que você quer? Para PHP. Como você instalou a extensão, você pode configurar o seu debugger para PHP. A gente clica aqui. Eu vou deletar esse último porque eu não vou utilizar ele aqui. A gente vai utilizar só essa primeira configuração. A gente pode dar um nome para o nosso debugger. Então, Code Easy Debugger. O tipo é o PHP, é o tipo do nosso debugger. Ele vai funcionar quando a gente lançar uma nova instância aqui e vai rodar na porta 9003, que é a porta padrão do Xdebug 3. O Xdebug 2 ele roda na porta 9000 e o Xdebug 3 ele roda na porta padrão 9003. Você pode alterar isso lá no xdebug.ini também, se você quiser. E pronto, nós criamos esse arquivo. Vamos salvar. Onde que fica esse arquivo, Felipe, esse launch.json? Você pode acessar aqui a opção do canto esquerdo e clicar nas configurações que você vai acessar esse arquivo, ou você pode vir aqui e ele vai ter criado um diretório .vscode, vai ter salvo esse arquivo aqui dentro. É aqui onde ele fica as configurações do Xdebug. Então, inclusive, se você usa Git, não é recomendável você assumir esse diretório, porque cada pessoa pode ter uma configuração de debug diferente ou outras configurações do VS Code. Então, agora que o Xdebug está configurado aqui, vamos adicionar os breakpoints, que são os pontos de parada ali no nosso Step Debugger. Então eu quero adicionar um breakpoint aqui, que quando ele executar o código ele vai parar nessa linha aqui, e a partir daqui eu vou executando. Vou acessar o meu menu do Step Debugger e vou escolher o meu debugger. Eu quero Code Easy Debugger, que é o nome que eu dei para ele, e vou iniciá-lo. Pronto, debug iniciado. Eu tenho aqui um console que ele abre para mim. E agora a gente pode vir aqui na nossa aplicação e a gente pode executar. A gente pode colocar xdebug mode é igual a debug php index.php. Pronto, executamos e você pode ver que ele parou. Ele não mostrou o resultado que era 30. Por quê? Porque aqui ele está funcionando como nosso debugger. Então a gente tem aqui no canto esquerdo, vamos minimizar aqui. A gente tem primeiro as variáveis, que A, B e C, que ele localizou, porém elas não foram inicializadas. Tem os super globais, como vocês podem ver, como o server, por exemplo, ele tem informações, então
você tem todas essas variáveis super globais, tem constantes que foram definidas, se você está trabalhando com constantes. E daí a gente pode ter aqui também o watch, que é alguma coisa que você quer ficar analisando no seu código, você pode separar ela aqui em específico, ao invés de analisar tudo. Temos aqui o call stack também, e a gente tem aqui os breakpoints. Deixa eu ver se tem como subir aqui, não tem como subir. A gente tem os breakpoints que a gente definiu. Ele vai pausar em qualquer outro tipo, em qualquer coisa que ele encontrar. Você pode pedir para ele pausar em exceptions, errors, warnings. E aqui tem o index.php que a gente definiu como nosso breakpoint. Se a gente definir um novo, você vai ver que ele vai adicionando os breakpoints aqui. Então você pode analisar todos os seus breakpoints que você tem. E daí aqui a gente tem um menuzinho que você pode mover para o lado que você quiser aqui, que ele tem para você executar o código até o próximo breakpoint, que é o continue, executar linha por linha, para você entrar dentro de uma função ou de um método, para você sair de uma função ou de um método, para você reiniciar o processo de debug, ou para você parar o debug, parar o código e matar o código nessa linha mesmo, matar ele por aqui. Então, se a gente for usando esse step over, por exemplo, a gente vai indo de linha a linha, e aqui no canto esquerdo vocês podem ver que A vai sendo inicializado, B também, C também. Depois a gente dá um echo e ele finaliza. Se a gente for no terminal, a gente tem o resultado 30 aqui no canto esquerdo. Então é isso, Xdebug está funcionando perfeitamente. E vale lembrar também que além disso, a gente também tem uma outra opção que vocês podem ver, que é o PSL. PSL é uma outra maneira de você instalar pacotes no PHP, algumas coisas, e nesse caso aqui o Xdebug também poderia ser instalado utilizando o PSL. Eu acho que o site não quer entrar no momento. Mas por que eu estou falando do PSL? Porque um dos testes que eu estou fazendo, ainda não está pronto, é instalar o Xdebug através de um container, através do Docker. Então eu ainda não terminei de conseguir configurar isso junto com o VS Code. Eu consegui fazer o Xdebug funcionar ali dentro, mas não em conjunto com o VS Code. E quando você vai trabalhar com o Docker ali, normalmente você usa o PSL para instalar o Xdebug ali dentro do seu container junto com o PHP. Então nós temos aqui o Xdebug, como vocês podem ver, e ele tem a versão, tem aqui ó, a versão 3.0.3 é a última versão. Então você pode usar o PSL também para instalar o Xdebug. Então, espero que vocês tenham gostado. Foi isso sobre o Xdebug, como você configura ele, como ele funciona ali nas configurações dele, documentação, e também como você utiliza o Step Debugger junto com o VS Code. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo, pessoal.